Boa tarde a todos. Eu me chamo Alexandre Ferreira, sou professor de matemática e hoje, infelizmente, vocês não vão ver meu rosto porque deu um probleminha aqui na câmera, não sei o que aconteceu, mas nós vamos falar sobre classificação de raízes, tá certo? Antes disso, a gente precisa lembrar que na aula passada a gente estudou uma relação entre potenciação e radiciação. E essa relação se dá por essa expressão. Uma base elevada a um expoente fracionário, ou seja, uma fração, será igual a uma raiz enésima, ou seja, uma raiz de índice n, né, de b, que é a mesma base, elevada ao expoente m. Tá certo? Com essa relação, a gente vai responder o exercício da aula passada. Nós temos aí na letra A, 8 elevado a 1 terço. Eu posso reescrever isso como a raiz cúbica de 8 elevado a 1, ou seja, quem está lá em cima vai para dentro do radical, e quem está lá embaixo, né, que é no caso aí o denominador, vira o índice da raiz. E aí nós temos que 8 elevado a 1 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Nós temos 36 elevado a meio. Isso daí vai ser, então, a raiz quadrada de 36 elevado a 1. Observa que, no caso aí, como o denominador é 2, eu não preciso botar esse 2. Se não tiver o 2, já sabe que é raiz quadrada. E isso vai ser a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Letra C, 8 elevado a 2 terços. Vai ser a raiz cúbica de 8 elevado a 2. 8 elevado a 2 é igual a 64. E raiz cúbica de 64 é 4. Aqui nós temos 27 elevado a 2 terços. Isso daqui é a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Vai ser, então, a raiz cúbica de 729, que vai ser igual a 9. E, por último, 4 elevado a 3 meios. Nós temos a raiz quadrada de 4 elevado a 3, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64, que vai ser igual a 8. Certo, gente? Então, como é que a gente pode resolver melhor essas questões? A gente vai ver na aula de hoje. Então, a gente vai falar aqui sobre classificação de raízes, perfeito? E aí aqui nós temos a raiz de índice 6. Vamos começar aqui pela raiz de índice 6. A gente pode chamar ela de raiz sexta, porque o índice é 6, tá certo? Um exemplo que nós temos é a raiz sexta de 64, por exemplo. A gente chama assim. Nós temos aqui a raiz de índice 5, a gente chama ela de raiz quinta. Como exemplo, nós temos a raiz quinta de 243. Aqui, agora, nós temos a raiz de índice 4, que é a raiz quarta. Então, como exemplo, nós temos a raiz quarta de 256. Observa que aí, ó, o 4 é raiz quarta, o de índice 5 é raiz quinta, o índice 6 é raiz sexta. Se eu tivesse colocado aí o índice 7, seria a raiz sétima, índice 8 seria a raiz oitava, índice 9, a raiz nona, índice 10, raiz décima, e assim por diante. Segue os números ordinários. Lembra deles? Muito bem. Agora, se eu colocar a raiz de índice 3, vai ser a raiz terceira? Não, as duas próximas aqui, elas têm um nome especial, tá? Então, a raiz de índice 3 é a raiz cúbica, certo? Então, nós temos aí como exemplo a raiz cúbica de 125. E a raiz de índice 2 é a famosa raiz quadrada, né? Que a gente conhece muito bem. E aí, como exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 36. Certo, gente? Então, observem que a única em que eu não preciso colocar o índice aqui é a raiz quadrada. Se não tiver nada aqui, significa que eu estou falando de uma raiz quadrada. Agora, todos os outros têm o índice aqui. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Só lembrando que a raiz de índice 1 não existe, tá certo? Não faz nenhum sentido ter uma raiz de índice 1. Perfeito? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, bora resolver essas questões, né? Porque a gente sabe o nome deles, mas quanto é que dá isso tudo? Por exemplo, a raiz sexta de 64 vai ser igual
a 2. Por que igual a 2, professor? Porque olha só, observa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai ser igual ao 64. Lembra que a potenciação é a ida e a radiciação é a volta? Pois bem, então o número que se multiplica por ele mesmo 6 vezes para dar igual a 64 é o 2, tá certo? A mesma coisa acontece com a raiz quinta de 243, que é 3. Então, por quê? Porque o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, que é o mesmo do índice aqui, 5, vai ser igual a 243. Aqui também, a raiz quarta de 256 é 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, o 4 aparecendo 4 vezes, é igual a 256. A raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, olha, é o mesmo do índice, vai ser igual a 125. E por fim, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, observa como é raiz quadrada, a resposta aqui, olha, se multiplica por ela mesma apenas 2 vezes. Então, dá 36. Certo, gente? Mas será que não existe um jeito mais simples de fazer isso? A gente tem que adivinhar essa resposta aí? Não. O método mais eficiente para a gente chegar nessas respostas é a fatoração das raízes. Aqui, ó, fatoração de raízes. Aqui, observa que eu vou fatorar o 64. Eu quero saber, voltando aqui rapidamente, eu quero saber como é que eu cheguei nesse 2 aqui como resposta, certo? Por que, que a raiz sexta de 64 é 2? Então, aqui, ó, vou fatorar. Eu vou dividir o 64 por 2. Lembra da fatoração que vocês aprenderam lá no sexto ano? Vocês fatoram por números primos, e o menor número primo é o 2. Então, 64 dá para dividir por 2? Dá. 64 dividido por 2 é 32. E 32 dá para dividir por 2 de novo? Dá, olha. Dá 16. Dividindo por 2 de novo, 8. Por 2 de novo, 4. Por 2 de novo, 2. E por 2 de novo, 1. Aí aqui eu encerro, porque o meu objetivo é justamente chegar aqui quando ele for igual a 1. Agora, quantos 2 tem aí? Quantas vezes esse 2 se repete? Ele se repete 6 vezes, não é isso? Então, significa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 6, certo? Isso significa, então, que a raiz sexta de 64 é a mesma coisa, é igual à raiz sexta de 2 elevado a 6. Perfeito? E eu posso escrever isso de volta como se fosse uma potenciação fracionária, né, de expoente fracionário. Então, 2 elevado a 6 sobre 6. Mas quanto é 6 sobre 6? É 1. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Então, essa é uma forma de eu resolver a questão. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos 125. Eu quero fatorar o 125. Vou fazer mais rápido aí, né? 125, se eu multiplicar por 5 aí 3 vezes, desculpa, se eu dividir por 5 3 vezes, então eu posso reescrever o 125 como sendo 5 elevado a 3. Perfeito? Então, a raiz cúbica de 125 é a mesma coisa do que a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Então, isso pode ser escrito como 5 elevado a 3 sobre 3, é 5 elevado a 1, e é igual a 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Professor, sempre vai dar bonitinho assim? Sempre vai dar certinho? Não, às vezes dá algumas diferenças, mas basicamente você faz dessa forma aí que eu estou mostrando, que você vai ter que fatorar esses números e para poder finalmente cancelar a raiz, o radical aí, tá certo? Vamos ver aqui mais dois exemplos rápidos. Aqui nós temos o 256, tá? Então eu vou fatorar isso. Observa aí que o 2 apareceu 8 vezes, é isso? Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2
Dá 2 elevado a 8, certo? Isso significa, então, que a raiz quarta de 256 é igual à raiz quarta de 2 elevado a 8. Aí tu olha, meu Deus, mas professor, agora não deu certinho o número, né? Não ficou 4 fora e 4 dentro. E agora? Tem problema. Você transforma para potenciação, vai ficar 2 elevado a 8 sobre 4. Quanto é 8 sobre 4? É 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Lembra que tinha dado 4 lá? Então não tem problema, tu resolve aí a fração, sem problema algum. Um último exemplo, aqui o 36. Também pode acontecer isso, olha. O 36, se eu dividir ele por 2, né, dá 18, depois por 2 de novo, dá 9. Dá para dividir por 2 novamente? Não, 9 não é divisível por 2. Então, não vou dividir por 2, eu vou dividir por 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Então, observa que o 2 apareceu duas vezes, o 3 também apareceu duas vezes. Então, na hora de eu resolver aqui, vai ficar, olha lá, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, observa que eles estão separados aqui. Mas existe uma propriedade que diz que se os expoentes são iguais, eu conservo o expoente e multiplico as bases. Então, 2 vezes 3 é 6. E esse 2 daqui de cima se mantém. Então, isso daqui é 6 elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 36 é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, e é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 6 elevado a 2, e aí transformando aqui, né, fica 6 elevado a 2 sobre 2 igual a 6 elevado a 1, que finalmente é 6. Então, algumas dá para fazer assim de cabeça, mas outras, não, outras você precisa fazer essa fatoração. E aí, então, é isso que eu quero que vocês façam aqui nesses exercícios, tá? Tem 10 exercícios aí para vocês brincarem. Os do início são bem simplesinhos, depois começa a complicar mais um pouco, tá certo? Então, eu fico esperando vocês resolverem. Qualquer dúvida, é só falar. Um grande abraço para vocês. Em breve a gente vai estar junto de novo, presencialmente. Tá certo? Muito em breve isso vai acontecer. Então vamos fazer essas atividades. Até mais, gente. Boa tarde.